Oi, gente. Gente, vocês já perceberam o tanto que a gente acredita que o que faz com que a gente não tenha conquistado o que a gente quis na vida, às vezes a gente não tem aquela vida que a gente queria ter, né? A gente não conquistou os nossos objetivos pessoais, profissionais, a gente sempre acha que é porque a gente não teve tempo ou porque a gente não teve condições, né? E aí a gente acaba se enganando com isso, porque a culpa não é do tempo e não é das condições. Não é porque você não teve tempo e não é porque você não teve condições. É porque você não teve habilidade para lidar com sentimentos difíceis, né? Porque sempre que a gente tem um objetivo, né? Um objetivo é algo que a gente quer, não é algo que a gente tenha, né? É algo que eu almejo, é algo que eu quero. Para me conquistar o que eu quero, né? Eu vou ter que fazer escolhas, né? Eu vou ter que ter certas atitudes e certos comportamentos para que eu consiga alcançar aquele objetivo. E eu não tenho a certeza de que eu vou conquistar. Só que às vezes eu vou ter que mudar o meu comportamento, às vezes eu vou ter que tomar algumas atitudes importantes que às vezes podem me trazer algum prejuízo a curto prazo. E às vezes eu vou ter que fazer escolhas. E essas escolhas eu vou ter que deixar para trás coisas importantes, né? E aí, o que acontece? Quando eu não tenho habilidade para lidar com sentimentos difíceis, eu fujo desses sentimentos difíceis. Porque o nosso cérebro, ele tem uma habilidade muito grande de fugir de perigo e de sofrimento, né? Porque o que o nosso cérebro faz? Sempre que a gente tá né, que a gente tá prestes a viver uma situação de sofrimento, ele foge. E qual que é a forma mais fácil de fugir? Fazendo aquilo que eu já sei fazer e aquilo que me dá prazer. Então eu sempre vou me sentir capaz e sempre vou me sentir bem, porque eu estou fazendo aquilo que eu sei fazer, né? Então eu não vou ter que lidar com ansiedade de eu não saber se eu estou tomando a decisão certa, de eu não saber se eu vou conseguir aquilo que eu almejo. Eu não vou ter que lidar com medo de fracassar, com medo de chegar no final e perceber que eu não dei conta. Eu não vou ter que lidar com medo de ter tomado uma atitude errada, né? Que são sentimentos muito complicados de lidar. Então, quando a gente não faz aquilo que a gente precisava fazer para que a gente tivesse o resultado que a gente tem, é porque a gente está fugindo desses sentimentos, né? E aí a gente acaba gastando todo o tempo que a gente tem fazendo aquilo que a gente já sabe e que dá prazer, né? Se a gente começar a observar, a gente vai ver que todo mundo faz isso. Só que algumas pessoas fazem isso numa proporção menor e outras pessoas fazem isso numa proporção maior, né? Então, sempre que a gente tem que tomar uma atitude importante, que a gente tem que fazer alguma coisa que é difícil, a tendência é que a gente deixe para fazer depois. Só que quando são coisas que têm prazo, é mais fácil da gente se organizar, né? Porque aí a gente acaba fazendo. Só que às vezes a gente não faz com a qualidade que a gente precisava ter feito e a gente acaba não conseguindo fazer no prazo. E isso faz com que a gente se sinta culpado. Então, essa culpa que você sente por você não ter conquistado aquilo que você, né? Aquilo que você quis, a forma que o seu cérebro tem para que essa culpa não te corroa é você pensar que eu não tive condições, eu não tive tempo. Não foi isso, não. Você não teve, foi habilidade para lidar com esses sentimentos difíceis. Então, sempre que a gente tem um objetivo, sempre que a gente tem que tomar uma atitude difícil, que a gente tem que fazer uma escolha, primeiro a gente precisa avaliar: eu estou preparada para lidar com ansiedade, para lidar com medo do fracasso, com o medo de ter tomado uma decisão errada, com o julgamento das pessoas? Eu estou preparada para isso? Porque se eu não tiver, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer, né? Então, não adianta nada, né? A gente investir em planejamento de tempo, né? É claro que é muito importante eu saber planejar o meu tempo, eu saber planejar o meu dia, eu saber as atividades que eu tenho que fazer, não é? Eu conseguir fazer uma coisa de cada vez, né? Eu entender de produtividade é muito importante,
mas eu não vou conseguir colocar nada disso em prática se eu não souber lidar com esses sentimentos. Então, você quer alcançar os seus objetivos? Quer ser uma pessoa realizada? Aprenda a lidar com sentimentos difíceis. Olhe para você, para o seu passado, para tudo que você já viveu, para tudo que já aconteceu na sua vida e avalia, né? O que eu já consegui passar, né? O que eu já passei, o que eu já superei. Você vai ver que você tem condições de lidar com sentimentos difíceis. Gente, não existe objetivo sem esforço e sem renúncia. Para eu conquistar um objetivo, eu tenho que renunciar a alguma coisa. Não vai dar para mim só ter coisa boa, só sentir coisa boa e mesmo assim ser realizada. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, eu vou ter que lidar com um sentimento difícil sim. Então eu tenho que saber que vale a pena correr o risco. Eu vou correr o risco porque vale a pena. Se der certo, tudo bem, conquistei meu objetivo, estou feliz, realizada. Se não der certo, eu vou aprender o que deu errado. Né? Eu vou olhar e falar assim, não, o que eu fiz de errado? O que eu fiz que eu não deveria ter feito? Ou o que eu deveria ter feito que eu não fiz? Então, gente, sempre, né? Põe na cabeça de vocês. Sempre que você tem alguma coisa para fazer, que você escolhe não fazer nesse momento, você está correndo de algum sentimento complicado, viu? E a gente corre. Agora, quando a gente descobre que eu estou correndo desse sentimento, porque eu não quero enfrentar ele, fica mais fácil da gente avaliar o que a gente vai fazer, né? Vou continuar correndo ou vou meter a cara e vou ter coragem de encarar o desafio?